pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, foram realizadas 220 mil mamoplastias. E aí com aumento de mama, né, de implante de silicone, aqui no nosso país, só para você ter ideia. E já que esse procedimento é tão procurado, nada mais justo do que ele ser assunto aqui no nosso quadro Beleza Plena, com o Dr. Welleson Mattioli. Beleza Plena. Oferecimento. Facilite. Saúde por um preço que você nunca viu. Facilite conosco, doutor Welleson Mattioli também. Oi, doutor, boa tarde. Olá, Fernandinha, boa tarde. Cirurgia de mama é o sonho de muitas mulheres. E sempre que nós falamos de mamoplastia, a gente precisa entender que tem a ver mesmo com colocação de silicone ou não necessariamente? Não necessariamente. Existe a mamoplastia, a gente pode dividir, né, na mamoplastia de aumento, né, que é só a prótese, a mastopexia, que é a mamoplastia, que é a suspensão de mama, ou a mamoplastia redutora, né, que é feita para redução. Então, a mamoplastia acaba englobando tudo. Mastopexia, eu tiro pele, é assim? Isso. Mastopexia é a suspensão. Tá. Mama redutora, o objetivo principal é reduzir o volume, aquele peso da mama. Compreenderam assim? E a mamoplastia de aumento, aumentar, que é o nosso caso de hoje. De hoje, vamos falar das indicações. Somente insatisfação? Isso, tem vários casos com a gente que precisa colocar prótese. Mesmo essa causa de insatisfação estética mesmo, que é a mais comum, que a gente chama de hipomastia. É aquela pessoa que teve um pequeno desenvolvimento do tecido mamário. Então tem as mamas pequenas, então essa indicação seria somente a colocação da prótese. A prótese de mama é utilizada em vários casos, por exemplo, no caso de reconstrução de mama. No caso de câncer, precisou retirar a mama, utiliza-se a prótese, então, para refazer aquele volume. Mas a indicação da mastoplastia de aumento, que é a prótese, portanto, é uma paciente que tem pouca mama, mas não tem flacidez, uma flacidez bem discreta. Entendi. Se tiver flacidez, aí... Isso, aí não é essa mamoplastia de aumento. Entendi. Ela necessita de uma mastopexia, ou seja, a suspensão de mama. Entendi. Que aí são uma cirurgia já bem diferente, com uma cicatriz também diferentes posições, de diferente tamanho e também, mas aí já mais semelhante à mamoplastia redutora. Por falar em cicatriz, vamos falar da cicatriz para mamoplastia? Como é que... Tem gente que diz assim, vai ficar muito grande. Vamos pensar naquela paciente que vai só aumentar o volume, vai precisar somente colocar silicone. Isso, ótimo. A princípio, existe 3 lugares, né, para a gente colocar essa prótese. Tá? Nos Estados Unidos ainda existe mais umas que é pelo umbigo. Tá? Sério? Até pelo umbigo. Mas a gente não faz aqui no Brasil, porque precisa de uma prótese especial e também não tem muitas vantagens assim. Tá. Então, existem outras aqui técnicas que a gente sabe, né? O Brasil hoje é líder mundial em cirurgia plástica, então a gente tem muita coisa aí para ensinar para todo mundo, não é verdade? Para o primeiro mundo. E no caso da prótese, a gente tem 3 tipos, então, de colocação de prótese que fica a cicatriz. Essa é a mais comum, chama cicatriz, inframamária. Mostra aqui, Everton, bem pertinho, ela fica bem nesse sulco Jackson inferior da mama. Uma cicatriz que mede aproximadamente 4 centímetros tá? E fica bem escondidinha no sulco. Quando a mama se acomoda, muitas vezes esconde, né? Olha, é uma cicatriz excelente. Realmente é uma cicatriz assim que não aparece no pós-operatório. Esses 4 centímetros, em média, é uma regra? Não. É porque 4 centímetros assim, já é o suficiente para a gente poder colocar a prótese. Entendi. Tá? Pode se estender um pouquinho mais ou até um pouquinho menos, dependendo do volume, do grau de flacidez da mama. Se é uma mama muito dura, pode dificultar um pouco para colocar. Aumente-se um pouquinho, mas nada demais. Essa cicatriz é excelente. Quando é que não deve ser colocada aí? A princípio, ela não tem muita contraindicação. Entendi. Tá? Então, por isso até que ela anda mais utilizada. Mas existe a contraindicação nas outras. Por exemplo, na outra que é a infraareolar, ou seja, na parte inferior da areola ou periareolar. Nessa infraareolar, essa cicatriz é uma cicatriz também muito boa. Ela se esconde facilmente pela diferença de cor do mamilo com a pele normal. E a gente tem essa grande vantagem num paciente que a gente já vai mexer no mamilo mesmo. Entendi. Doutor, eu acho meu mamilo grande, eu tenho aquelas mamas tuberosas. A gente falou num programa específico sobre isso. É a indicação de a gente colocar nessa parte inframamária. Então, se eu vou mexer no mamilo, podemos colocar. Se não vai mexer no mamilo? A princípio, essa infra é melhor. E aquela da axila? Isso. E temos mais uma outra, que é essa axilar. Então, ela fica bem ali no oco axilar. Uma cicatriz também bem escondida, de ótima posição e principalmente de qualidade, tá?
é indicado em algumas pacientes. Aqui, né, no Nordeste, a gente acaba usando pouco, porque ela pode aparecer no caso de usar biquíni, no caso de malhar, levantar os braços. Então, também é preferível colocar essa inframamária. Mas cada uma delas tem a sua indicação precisa. Ou seja, essa é a mais indicada, porque é uma coisa que você só vai ver, né, de ou seu parceiro, sua parceira, e dependendo quando a mama se acomoda, ninguém nem vê, nem você mesmo, né, doutor Mattioli? Exatamente. E lembrando que nessa posição, a gente coloca a prótese sempre atrás da mama. Que isso que é uma questão importante. Ah, pronto, isso que eu quero saber. Quando é que coloca à frente da mama, à frente de músculo, trás de músculo? Eu quero entender isso também hoje. Perfeito. Como essa prótese é atrás da mama, sempre atrás da mama. Ou atrás da mama, que a gente chama de subfacial, ou atrás do músculo. Porém, ele não tem acesso ao tecido mamário. Ou seja, não tem problema na amamentação. Entendi. Então, eu até brinco com minhas pacientes que eu nem vejo a mama da paciente, o tecido mamário mesmo nessa cirurgia. Então, é tudo colocado atrás. Então, o paciente não tem perda de sensibilidade e não tem alteração na amamentação. Agora, mesmo que seja atrás, quando é que tira o músculo, não tem gente assim, olha, você não vê a questão da mama com todo mundo, mas Exato. A técnica, quando é que vai ser para frente, ou atrás do músculo, ou quando é que vai ser dual plane, que você já falou aqui também? Perfeito. Olha, então existem várias técnicas. Vamos dividir em duas para ficar mais fácil, que é atrás da mama, atrás da glândula da mama ou atrás do músculo. Atrás da glândula da mama é indicado quando a paciente já tem um pouquinho mais de mama, do tecido mamário. Ou seja, um tecido mamário o suficiente para cobrir aquela prótese e ficar com um resultado legal, sem ter aquela prótese de aspecto de bola muito exagerado, tá? Pelos critérios médicos é mais de 2 centímetros de tecido mamário. Ok. Agora, aquela paciente que não tem nada, realmente menos de 2 centímetros, é pele só, aí a gente precisa de uma cobertura melhor na prótese. E aí sim a gente utiliza o músculo. E atrás do músculo a gente já tem várias outras opções, como a submuscular total, ou seja, inteira abaixo do músculo, a dual plane, ou seja, nos 2 planos, tanto abaixo como acima. Só exemplificando aqui, a prótese ela fica localizada nessa posição e o dual plane, ok, a gente coloca o músculo como se fosse a minha mão aqui, ó, na parte superior, cobrindo a parte superior da mama, certo, da prótese, e deixando a parte inferior fora do acesso desse músculo. Entendi. Então é para quem tem pouco tecido nessa parte superior. Entendi. E tem também aquela famosa que a gente falou no programa, que é, além do dual plane, colocar aquela alça muscular de sustentação na parte inferior, porque ela segura um pouquinho mais a prótese naquela posição e evita que o peso da prótese faça que a mama caia. A Luana mandou uma pergunta pra gente. Vamos ver a pergunta da Luana, que a gente aproveita e conversa com o Dr. Mattioli e atende a Luana. É verdade que tem de 5 em 5 anos tem que trocar prótese? Ótimo, Luana. Olha, Luana, é uma pergunta realmente muito frequente. Por quê? Porque antigamente precisava realmente de trocar, tá? Hoje em dia, as próteses foram colocadas, não há necessidade de trocas periódicas mais. Então, por tempo determinado, 5 anos, 10 anos, não há necessidade de trocar prótese. Ou seja, colocou, vida toda. Se foi no passado, uma prótese mais antiga, aí tem que observar a validade dela. É isso, doutor Mattioli? Isso, exatamente. Aí a gente indica fazer o ultrassom de mama, faz o ultrassom de mama, a gente avalia a integridade da prótese, ou caso tenha algum probleminha, uma ressonância magnética. Tá íntegra, tá tudo certinho? Deixa ela lá. Tem alguma alteração, procure seu cirurgião, que aí vale a pena fazer essa troca de prótese. Uma telespectadora está perguntando se essa cirurgia de colocação de silicone é indicada para quem ficou com a mama caída após a amamentação. Perfeito. Esse é o caso que a gente falou no comecinho do programa. Esse caso de queda de mama, que a gente chama de pitose, a gente precisa fazer a suspensão, ou seja, a mastopexia. Que existe com prótese ou sem. Tá? Então, existe a possibilidade da gente utilizar a prótese numa mastopexia quando você quer aumentar um pouco mais de volume. Agora, se você quer manter o volume ou até diminuir, pode ser feita a mastopexia sem prótese também. Acabei de responder a Rose, ó. Boa tarde. Quando é que é indicada a mastopexia sem a prótese? Quando você não quer a prótese, né, doutor? Isso. E quando a gente tem um tecido de boa qualidade. Entendi. Uma paciente jovem tem aquele tecido mais durinho. Ou você quer permanecer com o volume de mama que você tem. Dá para fazer sem prótese. Também nós temos um programa,
Entre lá, a gente tem no Beleza Plena, no TV Tambaú, tá? No nosso site também e no IGTV do Instagram, tem todos os programas anteriores e a gente falando sobre a mastopexia sem prótese. Explicou bem tudo importante. aqui que você faz, inclusive, eu lembro como você pega aqui e bota assim por dentro, eu lembro a sua mão fazendo a ideia de que com a própria, né, pele você consegue dar uma ajeitada no... Bem Isso que legal. a gente chama de prótese natural. Que a gente utiliza o próprio tecido da mama para utilizar como se fosse uma prótese. Olha, coisa boa é assistir esse programa e aprender, assistir com atenção. Eu digo que é aulinha todo dia aqui no nosso programa. Ontem a gente conversando com as amigas sobre cirurgia, quem vai fazer, quem não vai, que vai estar lá. E uma amiga nossa comentando, viu, doutor Mattioli? Não, mas é porque meu peito é peito de índia. Eu disse, como assim, gente? Ela é caída, a mama aponta para baixo. E aí eu não entendi a relação, Eu disse, entendi, é sua pitose, deve ser um grau lá para frente, um 4. Eu digo, gente, eu tô muito metida, Brasil. Eu tô muito metida. Sabe tudo. Aprendendo, gente. Se você assistir toda semana um especialista falando, você precisa aprender os termos técnicos, você precisa aprender, porque conhecimento compartilhado é desenvolvimento para todo mundo, né, doutor Com certeza. Mattioli? E vai fazer uma cirurgia, nada melhor do que informação. Sim. Tenha bastante informação, tire todas as suas dúvidas, para realmente você fazer com o máximo de segurança possível. Uma telespectadora quer saber se a suspensão da mama é caro e pode ser feita pelo SUS. Tem algumas condições que o SUS prevê com relação a câncer de mama, né? Quando há uma reconstrução, né? Assim, doutor Mattioli? Isso, exato. No caso de cirurgias estéticas, o SUS não cobre, tá? Cobre somente em casos de aprendizado, então hospitais universitários, onde tem residência, médicos em treinamento, aí pode ser feito alguns tipos de cirurgia, mas geralmente o SUS cobre cirurgias reconstrutoras, né? Por exemplo, pós-câncer de mama. Seguinte, tamanho é outro grande problema. Quando eu digo, olha, eu coloquei 365, meu Deus, mas nem nota, nem vê. Como é que é essa definição? Inclusive, uma telespectadora que também está perguntando aqui, né, Elaine? Se arrepender, ela quer, eu junto a minha pergunta dela, Sim. tá? Faça um adendo. Se colocar a prótese, se arrepender do tamanho, é possível trocar, né, maiores para menores ou menores para maiores, doutor Mattioli? É, sim, pode ser trocado. Mas olha, primeira coisa, siga seu especialista. O cirurgião, ele faz 30, 40, 50 cirurgias dessa. Então a gente tem, né, por mês, quantas por ano? Então a gente já tem uma experiência, a gente sabe exatamente qual é de cada um. Então é muito comum os pacientes chegarem para mim e falar, doutor, eu tô achando que esse volume que o senhor achou para mim é 300, é grande ou é pequeno. Não, existem algumas métricas e eu vou mostrar para vocês aqui alguns segredos, como a gente escolhe essa prótese. Vamos lá? Vamos. E você trouxe aqui um mostruário, né? Isso. Porque quando a gente chega no consultório, olha, tem oval, tem cônica, tem isso, tem aquilo, a gente, como assim? O que é que ele está dizendo? Aí aqui ajuda. Então aqui eu gosto de mostrar pra gente ver o perfil da prótese. Deixa eu conseguir virar um pouquinho mais. Vamos ver se a gente... Ó, pronto, assim tá perfeito, ó. Porque aqui a gente vê a prótese, se ela é, ó, de aspecto de gota, ou seja, mais tecido, ó, na parte de baixo. Só um pouquinho para o povo de casa. Assim não vê, assim mesmo. Vai. Da parte de baixo. Entendi. Essa é cônica, tá vendo? Ó, ela leva muito tecido na ponta da mama. Então, bem no meio. E essa redonda, ela já distribui de maneira uniforme, mas levando principalmente para a parte superior. Entendi. Então, isso já é uma indicação. Ou seja, doutor, eu preciso de volume na parte superior, eu quero aquele decote bonito. Eu coloco essa prótese redonda. Entendi. Doutor, eu preciso mais de projeção, ou seja, mais bicudo. Seria qual? Essa prótese que a gente chama de prótese cônica. Eu preciso mais de tecido na parte inferior, a prótese. Quero aquela mama mais natural, com aquele aspecto assim que o tempo foi passando. Exatamente, aí seria essa prótese chamada de prótese gota. E veja, olha quantos tipos de prótese a gente tem. Então, a gente até aproveitando essa questão do tamanho da prótese, a gente pode falar, doutor, minha amiga colocou 300, ficou grande, eu quero colocar igual o dela, ou o dela ficou perfeito. Não fixe pelo número, 300 ml. Olha, existe 300 ml em todo esse tipo de prótese. Além disso, existe 300 ml em todos os tipos de marca, que são tamanhos diferentes. Entendi. O ml é só o líquido que está ali dentro da prótese, mas o tamanho dela varia. Então, dá resultados também diferentes. Então, a gente tem que saber para cada um específico, para cada paciente. Entendi. O ideal, tá? Muita gente... Sim, pois não. Deixa eu só mostrar uma coisinha que é mais importante para a gente descobrir qual é o tamanho da prótese ideal. Sabe qual é? Isso aqui, ó. A base. A base da mama. Por quê, Fernanda?
Eu quero que a prótese preencha exatamente a base da mama da paciente. Você vê que até no manequim tá tudo bem desenhadinho, do mesmo jeito é com a gente, né? Exato. Então, a gente mede esse tamanho, a gente escolhe o modelo e coloca numa tabelinha. Olha, por esse tamanho, para preencher bem o tórax da paciente, a gente vai precisar, a tabelinha mostra 300 ml. Perfeito. Esse 300 vai preencher direitinho a sua mama e ficar perfeito. Ah, doutora, eu quero uma menor. O que acontece? Ela diminui para cá. Acaba que a mama fica mais separada. Entendi. Ah, doutora, eu quero uma maior. Ela acaba vindo aqui para o lado, ficando aquela mama sobrando na parte lateral. Então, siga seu especialista, ele vai te mostrar todos esses detalhezinhos para escolher a prótese ideal para você. A Esté, maravilhosa, mandou uma pergunta pra gente assim. Tenho 60 anos, ela quer saber se é indicado suspensão de mama. Demais, Esté, com certeza. Você está nos tempos áureos, nos bons tempos para fazer Né? essa cirurgia. Vou até aqui falar para vocês, como a gente não tem ninguém ouvindo. Né? A gente fez um caso, uma paciente de 85 anos agora, que colocou prótese de mama. Que maravilhosa. Porque ela falou, olha, meu sonho foi sempre colocar prótese de mama, eu nunca tive tempo, filho, marido e tal. E aí falou, hoje... 85 anos. Já chegou lá com aquele batom vermelho, toda linda e maravilhosa, autoestima lá em cima. Então, assim, não existe idade para cuidar de você. Tá certíssima. Vamos falar de complicações, porque Vamos. o que eu gosto, assim, de trazer do Dr. Mattioli toda semana aqui no programa, porque a gente fala sobre tudo e é muito claro com as coisas, porque a gente não pode esquecer que é uma intervenção cirúrgica, né, Dr. Mattioli? Exatamente. Então, a gente fala assim, as coisas boas todo mundo sabe, né? A gente fica com aquela mama bonita, aquele decote lindo. E agora a gente tem que saber também das complicações, a gente tem que estar preparado para tudo na cirurgia. Graças a Deus, a cirurgia plástica é muito segura. Primeiro que a gente opera normalmente pacientes jovens, pacientes que não têm problema de saúde. A gente tem todo um protocolo antes a ser seguido, com exames, uns cuidados. Então, isso já dá bastante segurança para a gente. Outra coisa, então, específica para prótese. Notícia boa. As complicações são menos de 1% dos casos. Então, a complicação é bem baixa, tá? E entre as complicações mais frequentes, tem o sangramento, normal como toda cirurgia, infecção, extremamente raro, porque tem vários cuidados que a gente toma durante a cirurgia, e uma que eu gosto de falar para vocês, que é a contratura capsular, que já é uma conversão um pouquinho diferente, que é o quê? Tudo que a gente entra em contato com o nosso corpo, a gente produz uma reação que é uma cápsula mesmo, para a gente segurar aquilo, aquele objeto estranho. Quando a gente coloca a prótese, a gente produz uma cápsula, todas as pessoas. Porém, tem algumas pessoas que essa cápsula é mais dura, mais forte. E ela pode apertar a prótese. Então, chama contratura dessa cápsula. Pode estourar a prótese, doutor? Não, não estoura. Tá? Se eu pisar aqui nessa aqui, Vamos fazer o teste? bora. Olha, vou fazer mais no tapete, porque se coisar vai molhar o tapete. Vamos colocar Não. aqui? Aqui? Ó, vem, Everton. Fazer o teste aqui ao vivo, viu? Olha o tamanho do meu salto hoje. E ainda vem com agulha, né? É, Só com para agulha. colocar Hoje, a prova. Ó, doutor Mattioli. Posso? Pode. Com força e fé? Vá. Gente, nada. Com Tá vendo outro como, assim, pé. as próteses hoje em dia realmente Nada. são bem seguras, principalmente esses modelos aí mais novos, né? Que a gente tem disponível hoje no mercado. E para mostrar a segurança, vamos fazer agora um teste bem interessante. Vamos cortar uma prótese para a gente ver? Cortar? Com bisturi? Vamos. Você trouxe? Trouxe, já estava escondidinha aqui atrás. Não, ele tá demais. Esse professor tá demais, gente. Porque, olha só, a prótese, por que ela é segura? Tá. Ela não forma, ela é um gel coeso. Então, ela não é um gel líquido Que escorre. que escorre. Então, isso traz bastante segurança. Tá. Então, mesmo dela não se romper, ser extremamente raro, caso aconteça por algum motivo, ela não escorre. Então, ela fica lá paradinha. Você nem sabe, na verdade, que ela estourou. Vamos lá, Vem vamos fazer cá, um Everton, testezinho aqui? Jackson, vem bem pertinho, que essa eu quero ver. Agora, chegamos. Vamos lá? Então, olha aqui. Segura aqui pra mim, Fernandinha. Assim, ó. Gente, não escorreu pra canto nenhum. Abriu a Vamos bicha abrir toda. bastante, ó. Ó. Então, ou seja, ó, a gente vai abrir, a prótese continua lá, tá? Ela fica da mesma forma, do mesmo jeito e ela não escorre o gel. É um Isso, é porque é um gel negócio coeso. grudento, gente. Ó, Um negócio vamos grudento. tentar tirar ó. aqui, ó. Vou tentar apertar para tirar. Ah, então é que essa história de que escorre na... Ai, meu Deus, Ó. estourou e caiu, escorreu pra lá. Não existe, ó. Ela retorna ao jeito normal. Então, abriu,
ela volta à posição normal, portanto, ela Praga vem... tá chorando, ele tá dizendo que era dele. Portanto, as próteses hoje em dia, com esses aspectos modernos, são extremamente seguras. Adorei a aulinha de hoje. Arrasou com ilustração, esclareceu todas as dúvidas, fez teste ao vivo. Agora é só você se cuidar, né, doutor Mattioli? Organizar a sua documentação, seus exames. A gente não pode esquecer que tem toda a questão de exames pré-operatório, né, doutor Mattioli? Exatamente. Se prepare, tanto no pré-operatório, se prepare para o pós-operatório, essa recuperação, que da prótese de mama é super tranquila. Questão de 3 a 5 dias, você está ótimo para voltar às atividades normais. Pode mexer os braços. É isso que eu ia perguntar, a história do braço. Muita gente diz assim, você ficou sem mexer o braço? Não, mexi na lateralização para todo jeito, né? Pode mexer os braços, não tem problema. O que eu sempre falo, não precisa de exagerar que é erguer o braço demais, mas a movimentação é normal. Portanto, você volta às suas atividades, pode de 3 a 5 dias, todo mundo voltando ao trabalho e à vida normal. Tenho certeza que nós esclarecemos muitas dúvidas, mas se ainda assim, lá em Itaquí dizendo, olha, tem um monte de dúvida. Não dá pra gente conversar sobre todas aqui, que o tempo passa ligeiro, mas lá no @Plástica João Pessoa, ele é super atuante. Eu assisto todos os stories, ele pergunta, ele faz enquete, ele responde e não vai ser diferente com você, tá bom? Então vai lá no @Plástica João Pessoa, siga o doutor Welson Mattioli, fique por dentro de tudo. Adorei a aula de hoje e semana que vem tem mais. Bom fim de semana. Até mais a vocês também. Ah, gente, me enfiei o sal com gosto, viu? Foi. E nada. @TV Tambaú, vem cá, vamos passar no nosso...